Olhe para o termostato. Ele está na sua sala, agora mesmo. 24 graus ou 26 graus? Você toca com o dedo só uma vez, você ajusta e depois esquece, e o calor parece garantido. É como o ar, como a respiração. Mas a história não foi assim. Durante 300 mil anos, cada geração de ancestrais seus, todos enfrentaram um problema de vida ou morte. Isso se repetia todo inverno. Eles não tinham paredes de concreto, sem sistema de aquecimento, sem nenhuma camada de isolamento. Qual era a arma deles? As mãos nuas, ossos de animais selvagens. Eles lutavam contra o frio extremo. Ele podia matar um humano moderno em poucas horas. Então, como eles sobreviveram? Não apenas sobreviveram, eles prosperaram, eles transformaram a Era do Gelo em sua Era de Ouro. A resposta vai te chocar. Ela destrói todo o mito do homem das cavernas. Isso vai mudar sua forma de ver a sua casa, hoje mesmo. Primeiro vamos definir o frio. Não era uma neve romântica caindo, eram 40 graus abaixo de zero, às vezes 50 negativos. Ele varria a estepe, o mapa da Ásia à Europa. Não era o gelo de andar até o carro, era um monstro. Pele exposta por alguns minutos, tecido morto na hora. Cada respiração ardia até o fundo do peito. As tempestades surgiam. Elas não apenas sopravam, elas caçavam vidas. Jogar um humano moderno lá, o sangue iria engrossar, o coração iria falhar. Eles morreriam antes do amanhecer. Os filmes sempre mostram um cenário. Homens das cavernas maltrapilhos, magros, tremendo, agrupados de 3 em 3, ao redor de uma fogueira apagada, arrastando-se pela noite. Mas a arqueologia diz o contrário. Nossos ancestrais não eram coitados, não eram refugiados do clima. Eles eram engenheiros brilhantes, eles forçavam a física a servi-los. Nós sempre pensamos que eles viviam em cavernas. Esse é um grande erro. Cavernas naturais são raras e ficavam longe da comida. Sem caverna, o que fazer? Eles criavam as suas próprias. No sítio de Castro, na Rússia, cientistas acharam isto: buracos na terra perfeitamente redondos, 2,5 metros de profundidade, quase 4 metros de largura. Isso não foi desabamento natural. Marcas de ferramentas continuam lá, no chão de terra. Eles cavavam por semanas. Para quê? A resposta é a geotermia. Nessa profundidade, a terra é quente, mais quente que o ar furioso acima, diferença de 15 a 20 graus. Nossos ancestrais entenderam o princípio. Quer fugir da nevasca? Esconda-se abaixo dela. Mas o auge veio depois, cerca de 26 mil anos atrás, na atual República Checa. Acharam vestígios de cabanas, as paredes tinham camadas múltiplas, muito inteligente, impressionante. Cada camada tinha uma função exata. A interna era pele de animal, o pelo virado para dentro, função prender o ar, segurar as moléculas de ar quente, criar um colchão térmico com o calor do corpo. A do meio era grama seca misturada com musgo denso. Essa camada absorvia a umidade. No espaço fechado, os humanos respiram. A respiração gera água. Água no frio causa hipotermia. O musgo resolvia isso. A externa era casca de árvore, tecida firmemente. Essa camada barrava o vento frio, mas ainda tinha frestas microscópicas para a umidade sair. Esse é o princípio moderno, barreira de vapor de hoje, espuma de isolamento de hoje, funcionam igualzinho. Os materiais de agora são avançados, mas o pensamento é o mesmo. Essa descoberta levou a algo mais insano. Aconteceu na estepe limpa, onde não havia florestas. O solo era congelamento eterno, sem madeira para estrutura, sem cavernas de pedra. Nossos ancestrais olharam para o maior animal. Acharam a resposta no mamute. Na Ucrânia e na Rússia, arqueólogos ficaram paralisados, escavaram casas inteiras, prontas, feitas totalmente de ossos de mamute. O processo de construção era assim. Primeiro, a fundação. Usavam crânios de mamute. Cada um pesava mais de 100 quilos, alinhados em círculo, para aguentar o peso. Depois, a estrutura em arco. Usavam presas curvadas, de até 3 metros, fixadas opostas, amarradas no topo com tendões. Em seguida, as paredes, centenas de ossos longos, costelas eram encaixadas, tapando os espaços vazios para resistir à força do vento.
Por fim, a cobertura. Cobriam tudo com couro de mamute, couro costurado à mão. A camada era muito grossa, pesada o suficiente para segurar a casa. O formato em domo fazia a neve deslizar. A neve não desabava o teto. Uma casa assim precisava de muitos ossos, no mínimo de 30 mamutes. Era um grande projeto, planejado. Exigia a cooperação da tribo inteira. Cientistas recriaram o modelo. O resultado chocou os engenheiros. Bastava uma pequena chama. Dentro era 30 graus mais quente que fora. Lá fora, 40 negativos. Dentro, 10 graus positivos. Humanos vivendo normalmente. O homem da pedra fez isto. Eficiência térmica igual a cabanas modernas, só com osso e pedra. Mas casa boa não bastava. Sem energia viraria uma tumba de gelo. Para os ancestrais, o fogo era especial. Era o sistema operacional, o sistema da vida, no espaço fechado. Eles planejavam a temperatura cientificamente. Fogueira grande no centro, fogo aceso o tempo todo. Fogões menores em pontos estratégicos, cada canto uma tarefa. Este canto para lascar pedras, aquele para curtir couro, outro para preparar comida, o lugar mais quente perto do centro, prioridade para crianças, prioridade para idosos. Mas a estepe não tinha lenha. O que queimar por 6 meses? Eles inventaram um combustível sintético, esterco de mamute seco, misturado com osso quebrado. O osso tem muita gordura, muito tutano. Quebrado e misturado ao esterco, queimava devagar, queima lenta, calor altíssimo. Eles misturavam na proporção certa, para controlar o tempo de queima. Eles não queimavam qualquer coisa, gerenciavam a energia como um recurso. E a ventilação? Fechar demais causaria asfixia. O gás tóxico os mataria. Fizeram aberturas inteligentes. Buracos pequenos perto do chão puxavam o ar frio, alimentavam o fogo. O ar aquecido subia, levava a fumaça, levava a umidade, saía pelo buraco no topo do teto. Um ciclo de convecção, perfeito, mantinha o ar limpo sem perder calor. Agora, esqueça a técnica, vamos ao mundo espiritual. Quando a noite caía. Naquela época não se dormia 8 horas seguidas. A Era do Gelo criou um mecanismo, o mecanismo do sono em 2 fases. Eles dormiam logo que o sol se punha. Dormiam cerca de 4 horas. À 1 da manhã, a tribo inteira acordava, ficavam despertos por 1 ou 2 horas. Isso não era insônia, era instinto de sobrevivência. Acordavam para checar o fogo, pôr combustível na fogueira, prevenir predadores. E foi nesse silêncio da madrugada que a humanidade evoluiu. Evoluiu a alma. De dia falavam de sobrevivência, caça. À noite, ao redor do fogo, contavam lendas, cantavam, conectavam-se. A fogueira acesa foi o primeiro teatro. As estátuas de pedra, de marfim, foram todas achadas nas casas de inverno. A arte mais refinada não nasceu no verão. Foi gerada pela luz do fogo, dentro das estruturas de osso. Enquanto lá fora o gelo rugia, o frio os forçava ao espaço estreito. O espaço estreito conectava suas almas. A Era do Gelo acabou. O clima esquentou, as florestas cresceram, os mamutes sumiram. Esse conhecimento foi esquecido, porque não precisavam mais dele. But a história tem ciclos. Hoje, o exército treina no inverno. Eles estudam esse design antigo, aquelas cabanas do passado. Usamos supercomputadores, levamos milhares de anos para descobrir uma verdade. Os ancestrais já tinham resolvido tudo, com osso e pedra. Olhe de novo para o seu termostato. Aquele número não é só física, é um milagre. Um milagre pago com vidas. Cada noite quente dos ancestrais foi suor. Semanas de preparo, trabalho sem parar. Um erro bobo? A família inteira congelava antes do amanhecer. A história que você conta para seu filho hoje à noite é herdeira daquele mito do passado, o mito ao redor do fogo da estepe. Você não criou o calor, você o herdou. Herdou dos engenheiros mais fortes da Terra, pessoas que encararam a morte, com lógica, com vontade imortal. Da próxima vez que o vento frio chegar, e você esticar a mão para ligar o aquecedor, pare por um segundo. Lembre-se dessa jornada vitoriosa. Para entender, ter calor é um privilégio muito luxuoso.